Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo decidiu não avançar na contratação do volante Diego Pituca do Santos após avaliar as condições financeiras do negócio. A diretoria tricolor fez contatos iniciais, mas considerou os custos incompatíveis com seu orçamento atual, especialmente devido ao alto salário do jogador. Pituca, de 31 anos, estava no radar do clube como possível reforço para o meio-campo, mas o tricolor optou por manter as opções atuais, como Pablo Maia, Alisson e Luan, em vez de investir em um jogador que não se encaixa no perfil de contratações a curto prazo. A decisão reflete a estratégia financeira do São Paulo, que busca equilíbrio e prioriza reforços em posições mais urgentes. O clube agora concentra esforços na busca por um centroavante, setor considerado prioritário após as oscilações de desempenho de Calleri e André Silva. Enquanto isso, o Santos segue com Pituca no elenco, embora o jogador esteja insatisfeito com a falta de minutos. O Peixe não recebeu propostas concretas e mantém o volante como opção para o restante da temporada. O São Paulo, atualmente na 10ª posição do Brasileirão Betano, enfrenta o Vitória no próximo domingo, 01/06, às 18h30, no Morumbi. A equipe de Luiz Ubeldia espera reforçar o ataque ainda na janela de transferências para melhorar sua campanha no campeonato. Apesar do interesse inicial, a diretoria tricolor demonstrou disciplina financeira ao descartar Pituca, seguindo um planejamento que evita comprometer o orçamento. A torcida agora aguarda novidades sobre o possível centroavante, que deve ser o próximo alvo do clube. Enquanto o mercado segue aberto, o tricolor mantém o foco em reforços pontuais e no desenvolvimento de jovens da base, como Guinegão, relacionado para o próximo jogo. A janela de transferências ainda pode reservar surpresas, mas Pituca não está mais nos planos são paulinos. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Olá. Se recuperou, da saída da Libertadores com uma vitória hoje sobre o São Paulo, confronto de tricolores, que manteve o tricolor baiano no 5º lugar do Campeonato Brasileiro. Está ali. Isso aí que o Alex citou sobre o Vasco e o Bragantino serve muito para a gente falar de Bahia e São Paulo. Talvez não no estágio de trabalho, mas no estágio atual das equipes, né? A gente olhava o Bahia com poucos desfalques, tinha desfalques, mas, por exemplo, tem um desfalque lá do Canu, que há muito tempo não joga na defesa. O David Duarte é titular há muitas partidas. Então era o time base do Bahia, que já vinha jogando de um jeito que todo mundo já conhece desde o ano passado, contra um São Paulo, mais uma vez, muito transformado, né? E aí, assim, existe um debate muito grande sobre o trabalho do Zubeldia no São Paulo, que eu não acho que seja ruim, mas também não acho que seja bom. É um trabalho dentro da média daquilo que se pode entregar. Gera dúvida, sim, sobre isso, né? Sobre essa análise, né? Porque é um time muito desfigurado. Você olhava o São Paulo em campo hoje mais uma vez. Não tem muito de onde tirar para você conseguir ser competitivo nesse cenário aí. Não estou dizendo que o São Paulo seja normal para o São Paulo, por exemplo, por mais que o Mirassol tenha um bom time, ser derrotado pelo Mirassol dentro de casa. Mas hoje a realidade é o seguinte, esse time do São Paulo, ele é inferior a esse time do Bahia. O São Paulo não vai à Fonte Nova, esse São Paulo contra esse Bahia, e vai lá dominar o Bahia, vai ter mais a bola, vai atacar o Bahia, não vai. Só conseguiu fazer isso depois que o Bahia abriu o placar, e aí teve que correr atrás do resultado, mas a vitória do Bahia é justíssima. O Bahia abriu o placar, estava sufocando o São Paulo, né? Domínio total do jogo. jogo. Por causa desse melhor time no momento, né, ele já está produzindo mais. E se fez disso em casa. Você vê que até emocionalmente, que você falou, Barreto, no início, para ele se recuperar da eliminação, já virou a página. Você vê que não ficou nada de resquício aí. E o negócio é seguir, porque esse time do Bahia é muito bom, cara. É muito forte. E é outra equipe que tem poder de fogo para contratar mais, se for preciso. Mas é jogando desse jeito, enfrentando as vitórias e as derrotas, que esse amadurecimento de novo para o clube, para todos os profissionais que estão ali, para de repente ficar vislumbrando coisas maiores. Esses jogadores estarem assumindo realmente responsabilidades de protagonismo. E o Couto foi feliz demais sobre a questão desse São Paulo de hoje, para esse Bahia de hoje. Realmente o Bahia era o melhor time e se fez melhor time dentro do campo. E o Zubeldia, o time dele, o pessoal pode gostar mais ou menos, ninguém é apaixonado pelo jogo que o time dele faz. Sim. Mas é um time competitivo, não é um time fácil de você bater, né? Mas segue com uma certa dificuldade fora de casa
para esse tipo de resultado. E é muito competitivo, principalmente em Copas, né, Alex? Porque você consegue mobilizar os jogadores para objetivos mais rápidos, né? É um jogo que você tem ali que você precisa pontuar, às vezes fora de casa. O São Paulo, por exemplo, venceu os 3 jogos fora de casa em Libertadores. Jogos de Campeonato Brasileiro, na minha concepção, são mais difíceis, são mais imprevisíveis e tem cenários mais desafiadores como esses daí, enfrentando o Bahia fora de casa. Só rapidinho sobre o Bahia, o William José, é importante os 2 gols que ele fez, né? É até um jogador revelado pelo São Paulo, porque acho que existia, né? Acho que o Rogério agora não vai ter mais essa dúvida, pelo menos durante um tempo, de quem era o titular ali do centro do ataque do Bahia. Se era ele ou o Lúcio Rodrigues. E o William tá provando por A mais B a cada jogo que tá vivendo um momento melhor. Um momento melhor. Nesses últimos 5 ou 6 jogos, principalmente, ele tem feito gol sempre, tem marcado uma presença importante. O que é importante para um treinador, ter um jogador do tamanho, que ele poder chegar realmente, para homem-gol, realmente importante. Nesse momento, ele está na frente. No jogo contra o Inter, no meio de semana, por exemplo, a jogada do gol é uma finalização dele. É que o Jean Lucas marca no rebote. Bom, hoje tivemos... Não foi hoje, não. Foi ontem. Foi ontem. Final da Liga dos Campeões da Europa. Tudo foi ontem, basicamente. Foi ontem. Né? A minha coluna do Jornal Globo, que já está no ar. Análise pós-jogo com uma sugestão para a diretoria do São Paulo. Vocês têm 2 opções. Ou manda o Zubeldia embora, ou começa a multar ele, uma multa forte, no salário do Zubeldia cada vez que ele tomar um amarelo. Porque é inaceitável, me desculpa. Eu até gosto do perfil enérgico, de ser um cara que vai comemorar com os jogadores, que bate no peito, defende a camisa do time. Mas é inaceitável a quantidade de cartões e a quantidade de vezes que esse cara já prejudicou o São Paulo, não estando na beira do campo. É mais uma partida que o péssimo auxiliar, cara. O cara que é inimigo da vitória. Para ver o retrospecto desse Maxi Cubeiras, cara. Na beira do campo treinando o São Paulo. Uma vergonha. Uma vergonha. E o senhor Zubeldia, adivinha? Não vai estar também defendendo o São Paulo numas oitavas de final de Libertadores. Não vai ser ele, cara, porque ele tomou amarelo na fase de grupos. Então uma vergonha gigantesca, cara, o Zubeldia ficar tomando cartão. Então diretoria do São Paulo Futebol Clube, são 2 opções. Ou começa a multar ele cada vez que ele for suspenso, ou cada vez que ele tomar um cartão para aprender de vez, ou vocês mandam embora e contratam um treinador para estar nas oitavas de final de Libertadores. Porque vai ser sofrido umas oitavas de final de Libertadores, que o São Paulo vai jogar o primeiro jogo fora de casa com esse Maxi Cubeiras, esse auxiliar, treinador, sei lá que é, na beira do campo. Não dá, esse sei lá é porque o cara na beira do campo o São Paulo não consegue ganhar. E me desculpa, é o questionamento que eu faço. Outro questionamento aqui. Ah, mas o Bahia é um grande time, Sgarbi. Pô, pega leve, o Bahia contratou muitos jogadores. Claro, não tô desmerecendo, o Bahia tem uma grande gestão e tem um grande treinador, que se chama Rogério Ceni. Só que vamos lá, o Bahia nos últimos 7 jogos, sabe quantas vitórias tinha? Sabe quantas derrotas tinha, aliás? 5 derrotas nos últimos 7 jogos. 5 derrotas nos últimos 7 jogos. Era um Bahia impossível de São Paulo ganhar, que o São Paulo teria que entrar em campo defensivo, sem praticamente atacar? Era esse Bahia? Na minha opinião, não. Mais um questionamento aqui. Será que o trabalho do Zubeldia é realmente bom? Eu me questiono às vezes. Claro que a gente brinca no jogo aberto, enfim, eu sou um cara crítico lá no jogo aberto em relação ao Zubeldia. Às vezes brincar, São Paulo ganha Zualover. É um programa que tem um jeito mais contraído, que eu gosto muito, né, cara? Tem que ter a brincadeira. Só que vamos pensar, o São Paulo pegou um time ridículo do Paraguai, um time ridículo do Peru e um time ridículo da Argentina. Na Copa do Brasil pegou o Náutico, que tá na Série C. Uma situação difícil na Série C. No Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo realmente pega time de elite, o São Paulo não consegue ganhar, não consegue desempenhar, não consegue fazer nada. Só conseguiu ganhar do Santos, que estava numa fase, meu Deus do céu, e do Grêmio também, com aquele pênalti, pra mim, bem discutível no final. Será que o trabalho do Zubeldia é realmente bom no São Paulo? Eu faço esse questionamento. Defensores, assim, aqueles defensores do Zubeldia. Eu até acho que o São Paulo sabe jogar Libertadores com o Zubeldia, sem sofrer fora de casa ali, fazer um jogo, eu até acho isso. Só que será que o trabalho é bom? Será que agora, quando pegar pauleira, pegar uns times assim, ó, difíceis, nas oitavas, nas quartas, nas semis, o São Paulo vai conseguir jogar bola? É um questionamento importante. É importante porque vai ter uma parada agora. Será que o trabalho é realmente bom? Eu me questiono isso. Agora, sobre diretoria de São Paulo. Vocês fizeram a negociação, na minha opinião, mais ridícula da história de São Paulo. Mais ridícula. Me desculpa, o Belmonte, por exemplo, quer ser presidente no que vem de São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Vocês negociaram o Wendel veio pro São Paulo e vocês mandaram de graça, entre aspas, né, o William Gomes, que foi por 9 milhões de euros, uma jovem promessa aqui, claro, e o Moreira, que foi de graça pro Porto. Pro Wendel chegar no São Paulo. Tudo isso, toda essa negociação, foi pro Wendel chegar mais cedo no São Paulo. E é o meu questionamento, valeu a pena? O Wendel que, desculpa, todos os jogos que ele jogou pelo São Paulo, ele foi muito mal. Valeu a pena? Questionamento que eu faço.
valeu a pena. O Cedric, que eu já falei algumas vezes que foi uma grata surpresa do São Paulo, na minha opinião. Tava bem em alguns jogos. Olha o cara hoje marcando. Então, diretoria de São Paulo, ó, na janela, o básico, que se vocês entenderem um pouquinho de futebol, vocês vão saber, cara. E eu não tô falando aqui como torcedor, tô falando como alguém que assistiu o jogo hoje, assistiu o jogo contra o Mirassol, assistiu os últimos jogos, e um torcedor também que se preocupa com o São Paulo. Cara, contrata um lateral direito, obrigação, já que o Igor Vinícius não deve ficar. Contrata um lateral direito, contrata um centroavante pra ser o cara do centroavante de São Paulo. E aí Rian e André disputam ali posição pra ver quem vai ser o reserva. Porque o Rian, na minha opinião, ele cria mais que o André, né? É um cara de mais mobilidade. O André no São Paulo fez 11 gols, mas se a gente for pegar o retrospecto desses gols também, não foram 11 gols contra, nossa, grandes times. Só que é um cara que tá ali sendo importante fazendo gols, claro. Não vou desmerecer isso nunca, pelo amor de Deus. Só que, ó, contrata esses jogadores, contrata um volante pro São Paulo, importante. Na janela tem que contratar, mas não tem dinheiro, mas isso aqui. Cara, o São Paulo corre grande risco. O São Paulo tem grande chance de cair pra Série B do Brasileiro. Sabe por que eu falo isso? Porque jogadores, comissão técnica, a diretoria não estão levando a sério o brasileiro. Não estão levando a sério. São Paulo tá 3 pontos da zona com jogo a mais, tá? Da zona de rebaixamento. Uma vergonha a campanha de São Paulo no brasileiro. E aí eu quero ver diretoria, treinador e elenco de São Paulo. Se cair numa Libertadores, tem grande chance. A Libertadores só ganha um. E desculpa, hoje tem Flamengo, tem Botafogo, tem Palmeiras que estão muito à frente de São Paulo. Esses 3 times estão muito à frente de São Paulo. Claro que ali mata-mata pode acontecer de São Paulo ganhar. Só que esses times estão à frente. Se não ganha Libertadores, se não ganha a Copa do Brasil, vai ser mais uma temporada sofrendo na zona de rebaixamento do brasileiro. Então me desculpa, máximo respeito ao Bahia, que fez um grande jogo hoje. William José é importante, cara, o cara do Bahia. Rogério Ceni, o grande treinador. Só que vai além do jogo, tá? Vai além do jogo, porque a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é uma vergonha. Uma vergonha gigantesca, tá bom, galera? Meu pós-jogo aqui, que é um pouco mais curto normalmente. Se eu pudesse destacar alguém do time, seria o Luciano, eu acho, né? O Luciano que ali criou algumas jogadas, quase criou um gol ali pro Rian no começo, fez o gol. E é isso, cara. De negativo eu vou falar o time todo praticamente, cara. Principalmente ali as laterais de São Paulo, Cedric e Wendel. Pelo amor de Deus. Lembrando que meu canal é oferecimento no The Odds KTO. Eu palpitei PSG campeão e empate do São Paulo. São Paulo perdeu o jogo, né? Então não bateu. Mas tamo junto, sempre com muita responsa, hein, galera. Você pode fazer ali seus palpites, participar da Liga do Milhão, que é uma liga muito bacana ali, tá? Que você que é bom de palpite pode pontuar e ganhar vários prêmios bacanas. E tamo junto. Um abraço para todo mundo, sempre com muita responsa, hein, galera. Aí, só se for maior de 18 anos, tá no primeiro comentário fixado aqui. Fiquem com Deus, valeu e... Até triste, né, cara? Depois de uma final de Champions, assistir o São Paulo, esse São Paulo que não consegue jogar bola. É inacreditável, né, cara? Inacreditável. E já sabe que no São Paulo tem esse burburinho político também de quem vai assumir ano que vem, tudo. Uma vergonha, cara, vergonha. E tá na hora de começar a se atentar no brasileiro, porque senão vocês vão ficar marcados pra sempre na história de São Paulo como o primeiro time que caiu na história de São Paulo. Giroud no São Paulo, valores e o que se sabe sobre a negociação. O atacante francês Olivier Giroud foi oferecido ao São Paulo por um empresário, a pedido do próprio jogador, que busca uma nova equipe. Atualmente no Los Angeles FC da Major League Soccer, MLS, Giroud tem contrato até o final de 2025. O São Paulo surgiu como uma possibilidade por conta da visibilidade e porque está em busca de um centroavante para substituir Caleri, afastado do restante da temporada após passar cirurgia. O executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, recebeu a proposta, mas o alto salário do jogador, estimado em 1,7 milhão mensais, é considerado fora da realidade financeira do clube. De acordo com o portal Avante Meu Tricolor, além do São Paulo, outros clubes grandes brasileiros foram procurados, mas ninguém abriu conversas oficiais para tentar a contratação do francês. Giroud, de 38 anos, tem passagens por clubes como Arsenal, Chelsea e Milan e é o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 57 gols em 137 partidas. Nesta temporada, disputou 13 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência, mas ficou no banco nas últimas 5 partidas, entrando em 3 delas. Giroud iniciou a trajetória profissional no Grenoble, passando por Istres e Tours, antes de se destacar no Montpellier, onde foi artilheiro da Ligue 1 na temporada 2011-12. Posteriormente, atuou por grandes clubes europeus. Montpellier, 85 jogos, 39 gols, Arsenal 253 jogos, 105 gols, Chelsea 119 jogos, 39 gols, AC, Milan 132 jogos, 49 gols, Los Angeles FC até maio de 2025, 32 jogos, 4 gols ao todo. Giroud acumula 747 partidas e 288 gols em sua carreira por clubes. E você, torcedor? O que achou da notícia? Deixe sua opinião nos comentários.